Muito bem, povo de Deus. Vamos esquentar, não é? Já fomos esquentados aí com essa palavra maravilhosa, Angélica e Andrés. É tão bom ver gente assim, desprendida, que vai para o campo, movida por Deus. A gente teve um tempo muito gostoso com eles na quinta-feira, um grupo aqui da nossa igreja. Que gostoso. Um abraço para vocês que nos acompanham no Face, no culto online. E vamos começar hoje uma série nova, depois de passarmos por aquela declaração de amor. Eu amo a minha igreja. Nosso desejo é que tenha contribuído para a gente valorizar mais o corpo de Cristo, valorizar mais o nosso compromisso, aquele que morreu pela igreja, com o próprio sangue. Valorizar essa questão de retorno, mesmo que aos poucos. E um parênteses, tem gente que gostaria muito de estar conosco e não está. Gente assim fiel, comprometida mesmo. E tem gente que poderia estar e não está. Não é? São esse paradoxo aí. Na nossa pesquisa que fizemos aí, a maioria dos casais que têm crianças pequenas não tem retornado. A maioria dos casais. Obrigado. Eu quero só dar uma palavrinha para você que não tem retornado, mesmo você que tem filho pequeno, que pode estar. Eu quero dizer para você o seguinte: você está comunicando uma mensagem para seu filho. Você está comunicando uma informação para ele, que a igreja não é tão relevante na sua vida. Porque você pode revezar. Um dia vem o marido, um dia vem a esposa. E alguns têm feito isso, não é verdade? Então fica essa dica aí. E nós vamos falar, porque a igreja atuante, tudo que aconteceu até agora aqui, se nós parássemos agora e nos despedíssemos desse momento, Deus já nos fez despertamentos incríveis aqui. Em todos os sentidos. A menos que você tenha cantado de boca para fora. Não é? Porque às vezes a gente deixa a mente no vácuo aí. Mas se você está de coração aqui, de corpo presente, Deus fala conosco, de alguma maneira sempre. Eu amo a minha igreja. E vamos começar agora com a igreja centrada. Como esse tema combinou, hein? Porque esse painel está servindo para a série anterior, né? E agora a igreja centrada, que vamos caminhar até dezembro, se não me falha a memória, né? Novembro e dezembro, igreja centrada. E aqui já é um aviso para nós, igreja centrada. Porque tem igreja sem foco, tem igreja sem credibilidade, não comunicam vida, igreja cemitério, como até o pastor Paulo lembrou de amanhã, né, o dia dos mortos, não comunicam vida, não fazem diferença para o bem nem para o mal. Às vezes tem igrejas neutras. E sempre a gente precisa repetir, quando eu falo igreja, não pensa num prédio, porque na minha cabeça, às vezes que eu falo igreja, eu fico pensando num prédio aqui, num prédio ali, numa denominação. Eu estou falando de gente, né? Povo que não faz diferença nenhuma, entra e sai num lugar religioso e as suas vidas continuam da mesma maneira. E às vezes tem pessoas que frequentam esses ambientes, estão frustradas, sentindo-se enganadas, decepcionadas, cansadas da religião e alguns cansados da igreja, porque se igreja é isso, eu não quero fazer parte.
sentem-se sugadas, exploradas, machucadas, culpadas. Então a gente tem que destacar isso. Para o nosso coração, a gente compreender cada vez mais o que é uma igreja saudável. E eu não estou aqui para ficar falando que nós somos a igreja suprassumo, perfeita, que está todo mundo aqui nota 10 no sentido de vida espiritual lá em cima. Somos todos quebrados, imperfeitos, em processo de transformação, doente cuidando de doente. Mas a gente precisa de norteamento, de centralizado em Cristo, centralizado na palavra, que são temas, uma igreja centrada na palavra, uma igreja centrada no discipulado, uma igreja atuante, uma igreja cheia de esperança, são temas que ao longo desse mês nós vamos trabalhar. É bom falar de uma igreja viva, uma igreja que pulsa, que transborda a vida de Jesus Cristo através de cada um de nós. Porque a igreja não pode ser comparada a velório. Aliás, ultimamente tem uns velórios que o morto está lá e o povo está aqui, rindo. Olha, quando todo mundo está assim, antenado nas coisas de Deus, né, e Deus promoveu aquele morto, todo mundo sabe que tem a vida eterna, que estava sofrendo, que Deus levou. Porque quando você lê o Novo Testamento, você vê assim um povo que vem para cima, a morte, que eu estou aqui, que é um portal que eu vou encontrar com Jesus Cristo, e venha o que vier, não é? Não está aí neurotizado e assustado com a morte. Mas nem sei porque que eu estou falando isso, vamos voltar para o nosso assunto aqui. É a empolgação de falar de uma igreja atuante, uma igreja vibrante, povo de Deus, que está com Cristo no coração, na boca, nas mãos, no olho, na mente. Então nós vamos ver essa igreja que foi fundada em Atos 17:3, é a igreja de Tessalônica. Eu não vou ler todo o contexto, mas só para vocês verem aqui o núcleo, o foco do apóstolo Paulo, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo, o prometido, o Messias, padecesse e ressurgisse dentre os mortos, e este, dizia ele, é o Cristo Jesus que eu vos anuncio. Não temos outra mensagem, não temos outro evangelho. Como tem um hino antigo que fala, conte-me sobre essa velha história, que a gente precisa sempre repetir, revisitar, retornar. Essa igreja de Tessalônica foi fundada com essa mensagem: Jesus morreu por você, ele está vivo, ele se relaciona. Não é o Cristo de domingo, é o Cristo de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. É o Cristo em nós. Cada dia da semana, onde nós estamos, onde nós transitamos, onde nós negociamos, onde nós trabalhamos, é Jesus dentro de nós. E nós, uma igreja saudável, traz no corpo, na vida das pessoas, esse transbordar de uma vida sobrenatural. É o Espírito em nós, não nós. Agora, quando Paulo escreveu essa epístola, eu bem que gostaria de lê-la integralmente, a carta aos Tessalonicenses. Já pregamos nessa epístola aqui, mas eu queria que, ao ler agora, a gente aproveitasse essa leitura como se Deus mandasse essa carta para você, Igreja Tessalônica do Horto do IP. E à medida que nós lermos, que você orasse, absorvesse, acreditasse, porque como a palavra de Deus, ela permanece para sempre, ela não caduca, ela se garante, ela é viva, ela é eficaz, ela é atualizada. Então, que você recebesse a palavra como para você, como igreja do Horto do IP, mas não pensasse, a igreja abstrata, a igreja que eu faço parte, é você dentro, ok? Vamos ficar de pé, como diziam os antigos, em reverência à palavra de Deus. Vamos ficar aqui.
1 Tessalonicenses, capítulo 1. Abre sua Bíblia, senão a gente fala esquecendo de ler a Bíblia na igreja. Esse barulhinho das folhas, isso é muito legal, não é? Ah, pastor, você está à moda antiga. Ué, gente, eu não acostumei com e-book ainda. Eu gosto do livro, do papel, de parar. Agora essa nova geração aqui tem mais facilidade, não é? Aliás, parabéns, Oséias. Olha aqui que bonitinho. Oséias e seus discípulos. É? Isso é bom, gente. É a nova geração de músicos. Tem um baterista também que é novinho, que estava ali, não está? Olha que gracinha ali. Por que isso é importante? Às vezes você fala assim, o culto de hoje está meio murcho. Gente, essa galera está sendo treinada. E não está murcho coisa nenhuma não, viu? Essa galera está sendo treinada. Então vamos ter paciência com eles que vão ficando cada vez melhor. Então, Osé, você embora, você trata de deixar o menino aí em cima do pedido. Vamos lá, gente. Agora que vocês acharam, quem não tem Bíblia, vai ler aqui, tá bom? Olha como é que eu fiz de propósito. Fiz todo mundo buscar na palavra. Aí você fica com a sua Bíblia aí. E quem não tem, ou tem dificuldade de acompanhar as letras pequenas, você pode ler esse texto, lembrando, são só 10 versículos, 1 Tessalonicenses capítulo 1, leia como se fosse destinado para você o receptor, o destinatário. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, ou Horto do IP, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, a vocês, graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que muitas vezes a gente fala graça e paz, que é uma saudação bíblica, ok? É uma maneira de saudar, tem outras. Continuando o versículo 2. Sempre, de novo, sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado. O que vocês têm demonstrado? O trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos. Eu gosto quando Paulo fala sabemos. Irmãos, amados de Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, não foi só blá, blá, blá. Olha que coisa rica, gente. Mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Assim, tornaram-se modelo. E aqui a gente pode bem colocar a palavra atuantes, não é? Atuantes para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Porque, partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda parte. Dá para sublinhar isso aqui, não é? Por toda parte, norte, sul, leste e oeste. Tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus, Horto do IP. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam, como se voltaram para Deus, deixando os ídolos, a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro e esperar dos céus seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus. E dê um amém bem forte agora. Que nos livra da ira que há de vir. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode sentar.
Não dá para você ir num culto dessa igreja e você ficar cabisbaixo, abatido, sem graça. Porque quando a gente tem contato com pessoas que andam com Deus, que estão quentes, o cristianismo é contagiante. Cristianismo é contagiante. Às vezes a gente chega meio morocochô num culto. Acontece mil e uma coisa durante a semana. Às vezes saindo de casa para cá já briga com o filho, briga com a esposa. E já aconteceu. Às vezes eu vinha para cá e eu tinha que pregar e na saída de casa a gente teve uma discussão. Meu Deus do céu. Ué, gente, você acha que eu sou completamente certinho todo o tempo? Mas aí o Espírito vai quebrando a gente, vai quebrando. Aí a gente acerta. Ou de preferência que a gente acerte até chegar aqui. Né? Porque eu conheço um pastor que já falou para mim assim, que ainda bem que trabalha em equipe, né? O Armando Bispo falou isso para nós. Um dia que a gente foi lá em Fortaleza, Ceará. Teve dias que eu fui pregar, aí tive uma briga feia. Esqueci o nome dela, da esposa dele. Da Heloísa, da Elô. Zé Edson prega no meu lugar. Moral da história, Paulinho e Rogério fiquem apostos. Mas ainda não precisou. Gente, vamos voltar para o nosso assunto aqui, senão o tempo passa e a gente não fala das coisas mais importantes, não é? Pessoal, vocês viram que igreja maravilhosa? Não dá vontade de você fazer parte de um corpo saudável? Um povo de Deus assim que está ligadão, está centradão na palavra, em Jesus, na Bíblia? Então essa igreja, ela tem uns segredinhos para nós. Não é à toa que essa carta está aqui. Nós podemos ser uma igreja como essa e até melhor do que ela. Porque ela tem algumas falhas. Mas ela tem tanta coisa positiva como nós. Tinha muito potencial. Então, Paulo vai tratar nessa carta sobre a segunda vinda de Jesus. Se você olhar com calma, no final de cada capítulo, isso é tão lindo, gente. No final de cada capítulo, ele fala da volta de Jesus. São 5 capítulos em Tessalonicenses. Você pode conferir na sua casa. No final do capítulo, ele fala, nós estamos aguardando a vinda de Jesus. No capítulo 4, por exemplo, ele fala para a gente não se entristecer como os demais que não têm esperança. Porque nossa cidade está no céu e nós aguardamos a vinda de Jesus. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então, a vinda de Jesus, que é uma esperança viva, mantém esse povo aceso. Se a gente perder o foco, se a gente esquecer que Jesus vai voltar, a gente fica tão plugado nessa vida aqui e esquece que vai ter um final feliz. Aguenta firme aí. Ele está falando o tempo todo para esse povo. Necessidade de uma vida santa, ele vai falar no capítulo 4, para as pessoas tomarem cuidado. Era uma cidade que vivia muito na imoralidade, muito no adultério, muito, se fosse hoje, muito na pornografia. E essa carta vai falar que o nosso corpo é consagrado a Deus e que a vontade de Deus é a nossa santificação. Santificação progressiva, cada vez mais. Buscar o Senhor. E nessa carta também, pena que o púlpito está pequenininho aqui, mas vamos lá. Aqui, prosseguindo, algumas curiosidades. Eu vou mostrar aqui no mapa a localização de Tessalônica. Tem uma seta aqui, ó, ficou pequenininha, mas a cidade aqui é Macedônia, toda essa região. E ali puxa, não estou conseguindo enxergar. Eita, alguém consegue? A carta dos Gálatas foi escrita para essa região aqui. Mas aqui é Macedônia e aqui é Acaia, que ele fala que a palavra repercute. Essas cidades de Tessalônica vai para Filipos, vai para Anfípolis, tem outro nome aqui, Neápolis, Bereia. Lembra de Bereia? Por que eu falei que a igreja de Tessalônica não era uma igreja, ela precisava de mais maturidade? Porque os bereanos, aí você vai lembrar agora, Atos 17 e 11, eram mais nobres do que os de Tessalônica. Por quê? Quem se lembra? Examinavam cada dia. O pastor estava pregando, o povo estava na Bíblia ali. O povo estava na Bíblia ali. Examinavam nas Escrituras se o pregador ensinava a Bíblia. Mas era uma igreja maravilhosa, né? A Tessalônica. É um detalhe isso aí.
Então, Tessalônica está aqui, um lugar que tinha uma estrada que ligava a Roma, que está para cá, né, a Roma. Então, era um lugar de muito fluxo. Paulo ia muito nas cidades importantes, você sabe, Corinto, Éfeso, cidades grandes da época, porque dali ele ia, as igrejas cresciam para o interior. Era uma estratégia missionária. Ele não queria ir para um lugar apagado, que não tinha movimento de gente, porque quanto mais pessoas ouvissem o evangelho, mais gente seria salvo. Então, essa igreja tem algumas características. É uma igreja brilhante, para Jesus, uma igreja atuante. Uma igreja firmada em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, que nós lemos no versículo 1 e 2. Um destaque que eu quero dar aqui, olha só, nas outras epístolas, quando ele fala a igreja que está na cidade tal, em Filipos, os filipenses, a geografia que ele usa para os tessalonicenses é a igreja dos tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus. Ué, Paulo, cadê a geografia? Ele coloca a igreja fundada no Pai e no Espírito Santo. Uma igreja firmada em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Olha que interessante isso. O DNA da igreja vem de Deus e de Jesus, né? Deus que nos escolheu antes da fundação do mundo e Jesus que executou a missão de nos salvar. Nosso valor não está na nossa produtividade. O nosso valor não está em darmos fruto, em praticarmos cada vez mais metas e metas e metas para alcançar o reconhecimento de Deus. Nós não somos fazeres humanos. Nós somos seres humanos. É bem diferente uma coisa da outra. Porque as nossas relações, de um modo geral, são, infelizmente, utilitaristas. As pessoas, as empresas, nos veem como fazeres humanos. Esperam de nós. Tem gente com muita expectativa sobre nós. Relações utilitaristas. Se nós fazemos algo para alguém, a gente tem valor. Se a gente tem dinheiro, se tem uma boa foto lá no Face, as pessoas curtem. E a gente fica com a expectativa, esperando o amor das pessoas e tal. Aqui fala de uma igreja que é firmada em Deus. E ele fala que somos amados do Pai. Nosso reconhecimento, nosso mérito não está no que a gente produz, mas simplesmente em nós existirmos. A gente tem valor porque Ele nos criou, Ele nos ama. Você não precisa mendigar o amor das pessoas. A sua identidade, Ele fala que está firmada em Deus. Onde está a nossa igreja? Em Deus Pai e no Senhor Jesus. Onde está alicerçada a sua fé? Qual é o propósito da sua vida? Ou está baseada na aceitação das pessoas? Você tem muita expectativa que seu marido te preencherá, como diz aí, vai te fazer feliz? A gente fala isso de vez em quando aqui, que nós não dependemos do amor do outro para estarmos bem resolvidos. E é bom o solteiro entender isso. Solteiro mal resolvido, ele não pode esperar que quando casar, ele vai estar bem. Ele já tem que estar bem resolvido antes. Para que quando ele casar, ele esteja em condições de assumir um compromisso de aliança. E não esperar que o outro vai te completar. É Jesus que nos completa como pessoas. Nenhum ser humano é capaz de nos completar. O outro tem carências mil, dificuldades, e é o amor de Deus em nós que nos faz tolerar o outro com as suas contradições e falhas. Então, nossa igreja do Horto não está firmada na denominação batista. Não estou dizendo que a denominação não é importante. A nossa igreja não está fundamentada em um ser humano, ministério de homens, como tem igrejas por aí, ministério de fulano de tal, de apóstolo, de bispo, não é de Paulo, não é de Pedro, não é de pastor, nem de Chico, nem de Francisco. É firmado em Jesus Cristo, a pedra angular, que é Jesus Cristo. Sobre essa pedra, que Ele é o Filho de Deus, eu edificarei a minha igreja. Quem é o dono da igreja? Jesus Cristo. Amém por isso? Amém. Firmada em Jesus Cristo. Olha só, é uma igreja proativa.
ativa. E você vê nessas palavras aqui, que igreja proativa é essa? Olha só, ele destaca, e aqui você examina uma igreja saudável. Uma fé atuante, operosidade da vossa fé, um amor prestativo, abnegação do vosso amor, acho que está no versículo 4, não é? É, versículo 4. E uma igreja esperançosa, firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus. O que é uma fé atuante? Essa palavra operosidade vem de operário. Ah, tem até uma abelhinha aqui, né? Além de ovelhinhas, somos abelhinhas. Não abelhitos, que é outra coisa. Somos abelhinhas. Abelhinha da ideia de produtividade, de foco, né? Produzir coisa legal, tal, abelha. Essa igreja era assim. A fé que as pessoas tinham, a fé que as pessoas tinham, levava-as a trabalhar pela fé. Não era meramente conhecimento abstrato, ano após ano. O povo que conhecia muito da Bíblia eram novos convertidos. Essa igreja foi fundada, sabe quanto tempo? 3 semanas. E ó, foi como riscar um fogo assim, um bom fogo, né? O fogo do Espírito Santo, o fogo do Evangelho que incendiou essa cidade e extrapolou a própria cidade. A Bíblia fala que a fé sem obras é morta. Não era fé na Bahia? Eu lembro que falavam assim, isso aí é lero-lero, isso aí é lorota. Lembra dessas palavras? Às vezes a gente esquece, né? Não era uma fé assim, de boca para fora. Era uma fé coerente. A nossa fé é coerente. Sua fé funciona? Como assim, pastor? Sua vida tem sido mudada? Há abandono de vícios? Há mudança de atitude no coração? A sua fé te leva a se movimentar? A testemunhar de Jesus? Porque nós somos muito bons em falar do time de futebol. Até muitas vezes com muita paixão. Mas nosso coração arde quando a gente fala o nome de Jesus, o que Ele fez na nossa vida, como que eu era, como que eu sou agora, como Ele é importante para mim. A nossa fé nos leva a produzir fruto de arrependimento, Lucas capítulo 3, versículo 8. A fé me leva a contribuir na obra de Deus financeiramente. Essa igreja era pobre. Alguém leu aqui nos dias atrás? Acho que foi o Rogério que pregou sobre generosidade. E você leu 2 Coríntios, capítulo 8, a partir do versículo. As igrejas pobres da Macedônia tiveram tanta compaixão de Jerusalém que Paulo não pediu contribuição financeira para eles. Eles chegaram e falaram assim, a gente precisa ajudar. A gente quer ajudar. Da pobreza deles, tiraram recursos para abençoar. Era uma fé que acreditava que dar para Deus, Deus vai cuidar. Não era troca, era gratidão. Então, essa igreja tem muito para ensinar para nós. Amor prestativo, né? Essa palavra abnegação. Abnegação tem o sentido de um sacrifício voluntário, de você abrir mão de um conforto, de uma vida, colocar aqui, boa, e você... Eu vou pegar a Angélica e a Andresa aqui. Ela tem uma boa faculdade, ele foi até convidado para voltar para a Alemanha e continuar a vida dele lá. Ele estava me falando, gente, que o desempregado na Alemanha tem uma ajuda, eu esqueci o valor que o governo dá. Você lembra, Andrés? Dá um dinheiro lá, gente, que você nem precisa trabalhar. Não é verdade, Andrés? Aquele valor que você recebe do governo, aquela ajuda. Mas ele abriu mão e veio para o Brasil para trabalhar com 4 tribos indígenas por amor a Jesus. Isso é abnegação. É você, como ontem, um grupo foi doar sangue. Passaram a manhã inteira. Chegaram 8 da manhã,
E era quase 1 da tarde que eles estavam de volta. Além do que amarelou que foi, teve um que amarelou que não foi. Esse que amarelou que não foi, é traumatizado, porque nas 3 vezes que eu fui doar sangue, uma das 2 eu acordei vomitando. Aí uma vez eu levei os jovens da nossa igreja para lá, todo empolgado. Quando eu vi aquele cenário, daquele povo com aquele sangue saindo para fora, eu acordei nos braços de uma enfermeira. Então eu sou traumatizado. Quer dizer, a gente não está pedindo para você doar sangue, se você... Mas você pode fazer outra coisa. Sábado que vem tem mais? Para doar sangue também. Ah, não, obrigado que você lembrou. É você vir de manhã, essa calçada aqui está suja, daqui até lá no shopping, completamente tomada de sujeira de folhas e de cachorro aí, sujeira de cachorro. Estão convidados para virem, nesse eu venho. Porque aí está de bom tamanho para mim. Então, você não tem que fazer tudo, mas você pode fazer alguma coisa. Não é verdade? Você doou cesta básica, inclusive a gente está precisando, porque se a gente não falar isso, eu acho que tem gente que pensa assim, o pastor falou, beleza, povo lá, todo mundo dá alguma coisa, aí no final está tudo maravilhoso. Acontece que se todo mundo pensar assim, sabe que cada responsabilidade de todos acaba se tornando responsabilidade de ninguém? Porque um espera pelo outro, então são poucos que falam, essa peteca é para mim. Eu estou dentro. Não espera pelo outro. Todos nós, no PG, você pode levar o alimento quando retornar ao presencial. Você pode ligar para um visitante que visitou o PG durante a semana. Você pode mandar um recadinho. Eu orei por você essa semana. Eu senti sua falta essa semana. Você pode se oferecer para levar alguém para um hospital, para ajudar alguém em uma necessidade que a pessoa não tem condição, né? E até financeira. Então, gente, a fé e a abnegação inclui fadiga, inclui labor, inclui até muito cansaço, não é? Mas a gente aprendeu recentemente, semana retrasada, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber, porque o que a gente experimenta de gratificação não tem comparação. Continuando, gente, firmeza da esperança. Não é algo vago. Essa firmeza de esperança é uma ardente expectativa. Outra tradução é uma paciência triunfadora. Não é meramente esperar resignado, nós aguardamos a volta de Jesus. Essa é a maior esperança que nós temos, que Jesus Cristo vai voltar. Nós não cremos num Deus morto, triste, nós não cremos meramente num Deus estátua como Cristo Redentor, que está lá no Rio de Janeiro. Ali é uma representação, mas nós cremos num Jesus que não é um objeto estático, imóvel, que não atua. Nós cremos num Cristo vivo, muito superior. E aqui no versículo 4, ele fala que nós fomos amados por Deus, né? Fomos amados, ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Paulo já leu hoje Efésios 2, que nós somos eleitos para as boas obras, Efésios 2:8, 2:10. Somos salvos pela fé, mas a gente esquece que ele nos escolheu antes da fundação do mundo para praticarmos boas obras. Somos feitura em Cristo, e feitura significa somos um poema de Cristo, uma linda obra que está em construção, um lindo poema que Deus está fazendo, que é a salvação das nossas vidas, que os anjos nos observam, intrigados. Que é isso que Deus está fazendo? E aqui fala que nós somos amados de Deus, no versículo 4. Olha, eu poderia gastar um bom tempo aqui, nesse versículo 4, sabemos, irmãos, amados de Deus, porque Jesus, antes de começar o ministério dele, ele ouviu uma voz do céu, que falou assim, logo depois que ele foi batizado: este é meu filho amado, eu tenho prazer nele. Essas palavras ajudaram Jesus a manter em perspectiva sua vida. Isso te ajuda também. Você entender assim, eu sou amado por Deus. Isso vai te dar um pertencimento, uma aceitação. Deus me ama, Ele morreu por mim, eu tenho valor. Isso te dá identidade,
Isso te dá significado. Você não vai ficar aí chateado se as pessoas te esquecem, não curtem o que você publica, se as pessoas não te elogiam, porque você fala assim, Deus me ama e Ele me aceita. Tudo bem se vem um elogio, se vem, né, um parabéns, amém, amém. Vamos fazer isso, encorajar uns aos outros. Mas às vezes as pessoas falham conosco. Aí vem Paulo para falar em 1 Coríntios 15, 58, irmãos, o vosso trabalho não é vão no Senhor. Sede firmes, inabaláveis, 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 inabaláveis. Essa igreja também é receptiva. Receptiva à palavra de Deus. Se cada culto que a gente falar aqui, o povo tiver um coração aberto, como nesse texto que o Andreas leu para nós, né? Um solo bom, um solo adubado, adubado com oração, passou a semana orando, passou a semana ajoelhando, passou a semana buscando, pensando nas realidades celestiais. Você está adubando seu coração, está falando do amor de Jesus, está na dependência de Deus. Você chega no culto, o seu coração vai germinar tanta coisa boa. Vai gerar uma energia, não é? Que é a expressão lá de uma fé que trabalha, uma energia do Espírito Santo na sua vida, porque seu coração, você está confessando o pecado, está tirando espinho, está tirando coração duro, está tirando mágoa, está tirando ressentimento. Então, esse povo recebeu a palavra, que eu gosto muito desse versículo, porque eu peço para Deus, Senhor, ajuda-me, tanto eu quanto Paulo, Rogério, algum pregador que vem aqui, eu oro muito nesse versículo 5, porque eu peço para Deus isso, para que o nosso evangelho não chegue até nós só em pregação, mais um sermão, mais uma aula, mas em poder. Olha só, gente, dá para fazer uma pregação aqui, ó, que é como receber a palavra. Receber a palavra, não só na palavra de Deus, mas poder no Espírito, plenitude do Espírito e em plena convicção. A palavra formar convicção em nós. Pai, mãe, vamos ensinar nossos filhos a terem convicções na palavra. Porque se eles tiverem embasamento, quando eles entrarem numa faculdade, que encontrar professor louco, professor doido, professor zombador, professor que questiona o cristianismo, zomba do cristianismo, e é um fazedor de cabeça, ou algum globeiro, esqueci o nome, blogueiro e tudo mais, ele tem base bíblica, porque o que vai ficar é a palavra. Então, se chamar a esposa, chamar os filhos para orar, desde pequenininhos, vamos ler a palavra de Deus, vamos orar. A gente fala isso aqui, pessoal, porque isso ajudou minha família. Desde pequenininho, eles nem eram nascidos, a gente sentava no sofá, vamos ler a palavra de Deus e vamos orar. E até hoje, às vezes eles que chamam a gente para orar e para ler a palavra de Deus. Como isso marca profundamente, é um legado assim, que eles vão lembrar, se ter esse tempo na palavra. Uma igreja receptiva à palavra. Quem é de Deus, escuta a palavra de Deus. Agora, se você não é de Deus, você não vai escutar. Jesus falou, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço, elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna. E da minha mão ninguém poderá tirar. E da mão do meu Pai ninguém poderá arrebatar. Ei, Jesus que nos dá uma segurança. Você não precisa ficar com medo de perder a salvação. Já estamos na mão de Jesus. Aí ele consolida. E da mão do meu Pai ninguém poderá arrancar. Nem diabo, nem anjo, nem poderes, nem potestades. Como Paulo diz em Romanos 8. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Então isso é uma santa terapia para nós. Que tem problema com aceitação, que tem problema com identidade, receptiva à palavra, não apenas conhecimento, né, mas no Espírito Santo. É um ensino transformador. Tomara que nossa escola portal, tomara que nossos cultos estejam transformando a nossa vida. Tomara que no nosso trabalho as pessoas percebam que Deus está mudando a nossa vida.
que Jesus está nos transformando. E esse povo recebeu no meio do sofrimento. Não era pandemia, mas eles tinham perseguição. Porque chamar Cristo de Senhor naquela época era você arriscar sua cabeça. Porque a palavra Senhor era atribuída a César. E eles perseguiam os cristãos que chamavam Jesus de Senhor. Então eles falavam que os cristãos eram revolucionários. Eles falaram que os cristãos eram revoltados. Eles falaram que os cristãos queriam lutar contra Roma. Por causa de um tal de Jesus, que mesmo morto, esse povo adorava esse Jesus. Então foi no meio do sofrimento que nasceu essa igreja, que não parou. Receptiva aos líderes, Paulo fala aqui no versículo 6, vocês se tornaram nossos imitadores. A gente precisa de referência, não precisamos? Deus nos dá homens e mulheres que andam com Ele, que nos animam, que nos espelham. Sua participação. Às vezes você tem uma experiência com Deus durante a semana, a gente pede para você falar no pequeno grupo, é para que aquilo que Deus fez na sua vida faça diferença. As pessoas nos imitam. Os novos convertidos olham para você, o seu jeito de orar. Quando você está preocupado com alguma coisa, o novo convertido está vendo, eu estou aprendendo agora como é que ele lida com isso. O seu jeito de orar. Aliás, deixa eu fazer um pedido aqui. Quando a gente orar, não fala toda hora o nome de Deus, não. Não fala toda hora, Pai, 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 ó Jesus, ó Deus, ó eu te peço isso, Senhor, porque, ó Jesus, ó Pai, eu te peço isso, ó Deus, porque, ó Senhor, ó Pai, estou passando a tribulação, Pai, eu estou sofrendo, Pai, ó Deus, me ajuda nessa doença, Pai, ó Jesus, ó Deus, me ajuda, porque eu vou essa semana fazer uma viagem, ó Pai. Se eu chegar em casa e o Henrique falar para mim, oi, Edgar, eu queria falar uma coisa, Pai, ó Pai, eu queria te falar, Pai, o seguinte, Pai, o senhor trouxe pão hoje, Pai, porque, Pai, eu preciso sair mais cedo, Pai, o senhor não esqueceu de mim, Pai? Pai, por favor, me dá um dinheiro aí, Pai, que eu vou pegar o metrô, Pai. Vou falar, você está doido? O que está acontecendo com você? Gente, vamos voltar aqui. Eu digo isso porque às vezes a gente fala tanto Pai, Filho, Jesus na oração, que Deus fala, que coisa é essa? Vocês ficam com essa repetição de palavras? Esse é um detalhe, eu não sei porque que eu falei. Vamos voltar aqui para o... Eu estou terminando aqui, gente, porque uma igreja exemplar. Exemplar, que está aqui, qual é o versículo que está? Versículo 7, não é? Tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia. Vocês lembram que lá em Atos 1 falou para a gente ser testemunha em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra? Olha o exemplo. Tessalônica, Acaia, Macedônia e por toda parte. Como será bom se o Horto do IP for bênção em São Paulo, bênção nas cidades vizinhas, pelo menos em Itapecerica, a gente está com o nosso pezinho lá, Itapecerica. Vargem Grande tem um pezinho nosso também, que a gente começou uma igreja muitos anos em Vargem Grande. Diadema também, interior de São Paulo, Amazonas, fora do Brasil, na cultura... outra cultura, né? Porque os indígenas são além da nossa cultura. Dentro do Brasil, outras culturas. É uma igreja que não está olhando para seu próprio umbigo. Ela é um exemplo. Jesus é tão importante para nós que nós não acomodamos de querer Jesus só para nós. Por isso que a gente tem que falar de missões. Sinto muito se você não gosta. Aliás, é estranho se você não gosta, porque foi o Spurgeon que falou que o cristão que não é um missionário é um impostor. Então a gente tem que de vez em quando trazer uma carta do missionário, deles aqui, do Josué Amaral, do Volpe, aquele de Pernambuco lá, Ronaldo e Joana, do Osmundo, interessar pela vida dele, que teve doente, trazer isso para nós, para a gente lembrar, são pessoas que estão na linha de frente, e nós somos uma igreja na retaguarda, falando, vão, a gente está com você, a gente contribui financeiramente, cada um de nós, a gente pede, dê uma contribuição todo mês só para missões. Inclusive, a gente está em novembro, né? Toninho mandou o relatório, faltou R$1.000 para a gente fechar o mês passado, do total que a gente precisa mandar para os projetos. Significa que alguém esqueceu. Bom, fica a bronquinha aí. Próximo relatório a gente supre isso. Amém ou não? Amém. Pessoal, e por último, não, mais 2 pontos. Uma igreja missionária,
falei bastante isso agora. E uma igreja servidora, cheia de esperança. Eles adoravam ídolos. Abandonaram os ídolos para servir um Deus vivo e verdadeiro. Aí você fala assim, mas eu não tenho ídolos, eu não tenho estátuas, eu não tenho... não cultuo celebridades, porque algumas pessoas cultuam celebridades, são seguidores, né? É fã de um fulano que tem 10 milhões de seguidores. E o que a pessoa faz, o que ela come, a alimentação, o vestimento, as pessoas copiam o seu ídolo, que moldam a vida conforme o ídolo. Vão para longe onde o ídolo vem comparecer, ele viaja, gasta uma grana quando o ídolo vai fazer uma apresentação e fica todo em transe quando está adorando o ídolo. Pode ser que nem seja seu caso, mas tem ídolos no nosso coração. Ídolos que a gente cultiva lá dentro de nós. Ídolos da superioridade, ídolo de um consumismo que nunca está satisfeito. Tem que sempre entrar no cartão e comprar, e comprar, e comprar para se saciar. Ídolo de estar no cabeleireiro 3 horas, 4 horas toda semana, pela estética, pelo corpo. Hoje mesmo uma pessoa me falou uma frase que fala assim, a nossa autoestima não depende do espelho. Né? A nossa boa resolução não está no espelho, está no amor do Pai, que nos ama. Apesar de nós, Ele nos ama e nos aceita. Então, meus irmãos, essa igreja tinha muita esperança. E essas palavras aqui é uma retomada do que ele falou antes. Deixar os ídolos tem a ver com a operosidade da fé. Servir a Deus é um trabalho motivado por amor. Essa é a melhor motivação, é o amor. Se a gente fosse pagar os voluntários aqui, que estão aqui no bazar, que estão aqui nas cestas básicas, que trazem alimento, que estão ali no som. Eu já vi esses meninos aqui passar tardes inteiras de sábado aqui. Aí nos bastidores, descobrindo defeito, trabalhando, reunião durante a semana, ensaios que esse pessoal vem aqui. Se a gente fosse pagar cada voluntário, ali Livraria e João, uma vez até a Rosi comentou comigo, pastor, tem gente que pensa que eu sou remunerada. Me trata como se fosse assim, eu estou ganhando. Ela falou, eu faço é por amor. O casal ali, tem dia que lâmpada aqui caindo, não sei o quê, precisando de ajuste, limpeza, coisa acumulada aqui. Eles vêm aqui durante a semana, o maior prazer e limpa e deixa tudo maravilhoso. Se a gente fosse pagar, mas aqui está, pessoal, é algo que é motivado, é por amor. Ele é a motivação de todas. E para aguardar, isso é firmeza da esperança. A gente está aguardando Jesus. Vai resolver um baita problema nosso. Você tem boleto para pagar? Se Jesus chegar, já vai estar tudo quitado. Não é? Mais uma motivação. Ah, Jesus, venha logo.